Muito bem, vamos retomar agora os próximos conceitos aqui que envolvem essa questão. O primeiro conceito é o de monções e o segundo, o de um clima tropical. São conceitos que você tem que ter em mente, tem que ter a segurança e o conhecimento desses dois itens para responder bem essa questão. Então vamos lá. Primeira coisa, o enunciado afirma que na Tailândia ela vive sujeita a um clima de monções. Eu vou explicar o que é um clima de monções. Primeira coisa, meninos, você tem que ter em mente que ele é um clima tropical. Todo clima tropical, ele tem duas estações bem definidas. Ela é marcada por verões quentes e chuvosos e por invernos amenos e secos. Então, essa é a característica de qualquer clima tropical. Inclusive, aqui onde eu moro, né, que é o estado de São Paulo, nós estamos sujeitos a esse clima. É um pouco de clima tropical de altitude, aqui tem uma variante aí da altitude, mas o geral do conceito do tropical é esse. O ano todo ele é muito quente, né? O ano todo as temperaturas são altas. Porém, os meses de verão, eles são muito mais quentes e começam as grandes chuvas, que elas vão em média forte, mas começam lá em outubro e aí vai novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, as águas de março fechando o verão. Então, são todos esses meses que não pega só a estação verão, é que o clima tropical tem as 4 estações, mas nós só percebemos duas. Um verão, que é praticamente o ano todo, e o inverno marcado no meio do ano, que não é um inverno com neve, nem um pingo rigoroso, é um inverno ameno, suave, certo? E muito, muito seco, marcado por uma imensa estiagem, que a gente chama em geografia, né? Fica às vezes 2 meses inteiros sem chover, ou se chove é muito pontual e baixos níveis pluviométricos aí, baixos milímetros de chuva. Beleza? Em um climograma, você tem que ver, baseia mais ou menos 100. Os 100 milímetros é uma base legal de saber se está chovendo muito ou pouco. Por volta de 100 e acima de 100 já está chovendo bastante. Abaixo de 100 milímetros é pouca chuva, tudo bem? Então tem a base do 100. Então é isso, gente. Esse é um clima tropical. Agora, o clima de monções, ele é um clima tropical. Ou seja, o verão é muito quente, muito chuvoso? Sim. E o inverno é um inverno frio e seco? Sim. Ele tem essa base tropical. Porém, ele é diferentão. Qual que é o diferencial das monções? Eles são extremamente chuvosos. Mas extremamente chuvoso. Então, você pega a chuva, que já é alta no clima tropical, e multiplica, não sei por quanto, mas é muito mais chuva que tem no clima de monções. Então, os verões são mais chuvosos que os daqui do estado de São Paulo, por exemplo, do interior do Brasil, por exemplo. Beleza? Como assim? Por quê? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado pressão atmosférica. Então, tem a pressão e a temperatura que exerce a massa de ar. Então, para você entender, eu vou fazer um esqueminha bem básico. O que acontece no clima de monções? Por que chove tanto no verão? No verão, você tem que concordar comigo que acontece uma seguinte situação. Tá um sol, faz de conta que isso aqui, vou aproveitar isso aqui, fazendo que isso é o sol. O sol, ele vai esquentar tanto o continente quanto o oceano de maneira igual, tá? Verão tá batendo muito sol. Porém, essas superfícies continentais e as superfícies oceânicas, elas não se aquecem da mesma maneira. É aí que tá o fio da meada. O continente, ele esquenta muito mais do que o oceano. Todo mundo aí já andou descalça perto de um chão de piscina, aquele chão que não é muito preparado, você queima o seu pé. E aí você põe o pé na água,
tá recebendo o mesmo sol, tanto a água da piscina quanto o chão em volta da piscina. E por que que você cai na água e a água não tá tão quente, fervendo como o chão? Por causa dessa propriedade física de absorção do calor e reflexão do calor. Então, o continente, ele está muito mais quente no verão. Já o oceano, ele está vindo aí de um inverno, então as águas estão frias e ele demora para se aquecer. Então, o oceano está mais frio, fato. Essa situação no verão, num lugar lá na Tailândia, aqui no Brasil também é igual. Porém, o que acontece lá? Lá tem todo o Oceano Índico. Os países que sofrem o clima de monção é porque eles recebem todo o vapor da água e toda a umidade trazidas do Oceano Índico que está ali perto. Então, o que acontece? Existe uma lei da física muito básica, que é o seguinte: tudo o que é quente sobe, e tudo o que é frio desce. Tá? Essa é a lei básica. Se você toma um chazinho bem quentinho, você vê a fumaça subindo, certo? Se você abre um freezer na geladeira em cima, sai até uma fumacinha branca de frio assim, o gelo, ele desce, ele é pesado. Muito bem. Então, pensando nisso, o que acontece? Esse ar, não falei que está mais quente aqui no continente? O ar, ele está subindo. O ar sobe, porque ele é quente, ele é leve, ele tem menor pressão, que a gente fala. Ele está mais leve. Tudo bem? Guarda isso. Então, um ar mais quente, mais leve, menor pressão, ele sobe. Por outro lado, esse ar do oceano aqui em cima, ele está mais frio, ele está mais pesadão. Ele faz o quê? Desce. E se ele desce, esse ar aqui está subindo, não tem como ficar sem ar. Um ar sobe, vai ficar sem ar aqui, vai ficar vácuo? Não existe isso. O que acontece? Esse ar frio vai ocupar o lugar do ar quente. Então, esse ar quente está subindo, esse ar frio que está descendo, ele desce ocupando esse ar que subiu. Ok? Tranquilo? Qual é o problema disso? O problema é que ele não está trazendo uma simples umidade do ar. Ele está trazendo toda essa umidade de um oceano, que é o Oceano Índico praticamente, que entra aqui no continente. Então, toda essa umidade que vem, ela é traduzida em muitas chuvas, certo? Então, são chamadas de chuvas de monções. É um oceano invadindo o continente, por causa dessa lei da física de troca de ar quente leve sobe, ar frio pesado desce e ocupa o lugar. Só que ele é pesado, só que ele traz consigo umidade. Então toda essa umidade se traduz em altas quantidades de chuva, de precipitações. E as consequências negativas para esses lugares são inundações, enchentes e assim por diante. Traz muitos desastres nas cidades, né? Muita gente fica aí desabrigada, é bem complicado. A Índia sofre muito com isso, com essas monções de verão. E a Tailândia, que está ali perto, também. Porém, gente, tem uma exceção aí, porque as monções da Tailândia, elas são um pouco confusas. Por que elas são confusas? Porque a Tailândia, ela é banhada por dois mares, ela tem duas costas. Ela tem a parte norte e tem a parte sul, que tem duas costas, e elas sofrem monções em alguns meses de diferença. Então é um pouquinho mais complicado. Até para quem quer viajar para a Tailândia, que é um lugar que tem muitas ilhas bonitas, atrai muitos turistas, né, com as belas praias, paraíso tropical. A Tailândia tem que ficar ligado de evitar ir nessa época de monções, essa época de muitas chuvas, que pode acontecer aí algum problema. Tudo bem? Então, essa é a parte que eu ia explicar os conceitos do que é um clima tropical e um clima de monções. Vamos voltar ao gráfico, ao nosso climograma? Se os verões são quentes e chuvosos e os verões são monçônicos,
né? Que época do ano lembra do globinho? Deixa eu pegar ele aqui. Cadê a nossa Tailândia? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, Tailândia, continente asiático, Tailândia. Aqui, rosinha, é a Oceania. Nossa, tá explodindo. Aqui, bom. Acho que foi bom. Aqui, Oceania, certo? E aqui nós temos a Tailândia. Bem onde está meu dedo é a Tailândia. Acredita que é a Tailândia. Então, a gente tem aqui hemisfério norte. Que época que é verão no hemisfério norte? Não é dezembro, janeiro, fevereiro igual a gente. Lá o verão é no meio do ano, é junho, julho, agosto. Então você tem que guardar que o verão na Tailândia, um verão chuvoso, são nos meses junho, julho, agosto, principalmente, certo? Então, esses são os meses de verão. Quando você vai olhar o seu climograma, você vai bater o olho nesses meses. E aí que vem a primeira parte desse vídeo que eu falava para interpretar o enunciado. Olhe lá e veja só. Ele já começava o enunciado com em junho de 2018, em junho de 2018. Ou seja, não é um dado importante? Sim, porque junho é verão, é chuvoso, é monção e aconteceu o que aconteceu com os meninos lá. Beleza, meninos? Vamos então para a próxima parte aqui do nosso vídeo, que eu vou abordar mais alguns conceitos que a questão pede pra gente.